recadinho. Nós teremos agora, terça-feira, dia 22, às 20 horas, a presença do Tato Sávio, que vai trazer a palestra Conheci o Espiritismo. O que é que eu faço agora? Olha que tema. Né? Então, nós teremos agora, dia 22, às 9 horas, pelo Meet, a gente vai colocar o link direitinho, a presença do Tato Sávio com essa palestra. Conheci o Espiritismo. O que é que eu faço agora? Vai ser muito interessante. Ele é muito legalzinho, é muito gostoso ouvi-lo. Né? Lembrando que amanhã nós temos nosso trabalho assistencial, né, com as gestantes, para que a gente possa continuar auxiliando da melhor forma todos os nossos irmãos, né? E lembrando que hoje a gente, na hora da nossa vibração, né, nós também vamos nos conectar aí durante o nosso trabalhinho com o trabalho mediúnico que vai começar, nesse exato momento está começando na nossa casa também. Estamos de volta devagarzinho, com toda a segurança, com todo o carinho que nós merecemos e que a espiritualidade nos proporciona. Todas as mensagens que vieram da segunda e da quarta são de agradecimento e de incentivo ao trabalho, tá? Então, agora nós vamos passar para a Esther para que ela possa fazer a nossa prece de abertura. Desligando os nossos microfones. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva na noite de hoje, nos dando bastante conhecimento, discernimento, para podermos prestar atenção no tema do Evangelho da Noite, para que possamos aplicar no nosso cotidiano. Vamos pedindo aos mentores queridos que, através de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai Maior, que a tudo comanda, que possamos ter uma boa noite de estudos, que possamos refletir intensamente sobre esse evangelho de luz que Jesus nos deixou, que a pessoa responsável pelo evangelho da noite seja inspirada, seja protegida por esses benfeitores queridos e pela nossa energia de amor que estaremos mandando o tempo todo. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todo o mal. Graças a Deus, damos por iniciado o nosso trabalhinho da noite. A casa é sua, Moscoso. Mais uma vez, boa noite a todos meus irmãos, que os corações estejam em paz. Primeiramente, eu rogo a Deus e a Jesus, através dos bons espíritos, que nos dê a saúde para mantermos a calma e a sabedoria para lembrarmos dos ensinamentos e transmiti-los da melhor maneira possível, a maneira mais fácil e compreensível possível. O comentário da noite hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Bem-aventurados os misericordiosos, e nós vamos abordar o item 15, que é o perdão das ofensas. É uma instrução dos Espíritos, em especial do apóstolo Paulo, em Lyon, em 1861. O objetivo principal do estudo desse texto da noite, desse tema da noite, é nós fazermos uma reflexão sobre a necessidade de se perdoar sempre, mesmo quando se é ofendido.
E nós temos em mente que apenas o perdão verdadeiro traz o esquecimento das ofensas. E que o perdão verdadeiro, esse sim, é agradável a Deus. Então, esse é o objetivo do estudo do tema da noite. Mas antes de nós começarmos os comentários a respeito desse tema, eu peço licença a todos, e por uma questão de respeito também, para ler o item 15 do Evangelho, que diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade do perdão? Infeliz aquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Será que, em vos autoanalisando, não fostes vós o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocastes a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas não é uma razão a mais para serdes indulgente e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa certa situação. Quem garante que não envenenastes a situação por vinganças e que não transformastes em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se depender de vós, impedir as consequências, e se não o fizerdes, seríeis, sem dúvida, culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Nesse caso, quanto mais clementes fordes, maior será o vosso mérito. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu o perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem: eu perdoo, e acrescentam: mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto de minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas
é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Muito bem, meus irmãos. O papel importante da doutrina espírita é, primeiramente, esclarecer e depois consolar. Muito bem. Nós vimos aqui nesse texto que uma instrução, nós vimos aqui nesse texto, então, uma instrução do Espírito Apóstolo Paulo, primeiramente nos esclarecendo sobre a necessidade de se perdoar incessantemente e indistintamente, perdoar a tudo e a todos. Diz aí no texto, perdoar os inimigos, porque esta é uma grande prova do elo, da força da nossa amizade. E diz ainda no início aí, perdoar os inimigos é pedir perdão a si próprio. Sem dúvida, perdoar os inimigos, nós estamos colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Amai os vossos inimigos. E segundo os ensinamentos de Jesus, amando os inimigos, nós estamos agradando, nós estamos entendendo e seguindo os ensinamentos de Deus. E, fazendo isso, nós estamos creditando, nós estamos ganhando bônus para pedir a Deus que nos perdoe. Para pedir a Deus que nos perdoe pelas nossas ofensas diárias. Nós estamos diariamente ofendendo e não nos damos conta. Nós ofendemos verbalmente, nós ofendemos com pensamentos, nós ofendemos com atos, atitudes e gestos impensados. Infeliz daquele que diz, está aí no Evangelho, infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Essa pessoa que diz isso está sentenciando a sua própria condenação. À medida que nós vamos perdoando as ofensas, nós vamos nos transformando em um ser muito melhor do que éramos ontem. E, com certeza, se continuarmos assim, amanhã seremos melhores do que somos hoje. Perdoar as ofensas. Agora, é preciso fazer uma autoanálise diante das ofensas. Isso é interessante. E existem dois fatores importantíssimos nessa análise a serem considerados. Vejam bem, primeiramente, se ficarmos com o pensamento fixo de que fomos realmente ofendidos e estamos com a razão, isso endurecerá e endurece o nosso coração. E aí vai exaltar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e nós vamos crer que estaremos sempre certos, que nós estaremos sempre com a razão, o outro é que está errado, se nós fizermos isso. Então, nesse caso, nós devemos consultar, mas honestamente, nosso íntimo. E muitas vezes, fazendo isso, nós vamos ver que nós é que somos o agressor, ou propiciamos condições tais para que essa agressão, essa ofensa
fosse realizada. Então, nós temos que tomar muito cuidado diante das ofensas. Um outro fator interessante que nós devemos nos posicionar diante de uma ofensa é se realmente nós fomos ofendidos. Não, realmente analisamos, não, realmente fui ofendido. Bom, e daí? Como agir nesse caso, se realmente fomos ofendidos? Nós devemos analisar a ofensa com muita paciência, com muita brandura, com muita sabedoria e verificar qual foi a verdadeira causa dessa ofensa. Será que não começou com uma pequena coisa, uma simples irritação, onde não fomos tolerantes, não tivemos a calma suficiente, jogamos lenha na fogueira, propiciando o fogo da moral destruidora. Então, se isso ocorreu, nós passamos de ofendidos para ofensor. E é interessante, fazendo um parênteses aqui, para nós que fazemos comentários do Evangelho, e para quem não faz, para quem só nos ouve, dá a impressão que nós somos os santos, sabemos tudo, não precisamos, estamos falando para vocês. É interessante que isso serve primeiramente para nós. Como eu vesti a carapuça nesse momento. Aí eu fiz essa autoanálise. Brincadeiras, falar coisas sem pensar, um irmão, uma irmã fala uma coisa, você joga outra ali em cima, atravessada, deixa a coisa atravessada sem pedir desculpa, ou sem falar, oh, meu irmão, te ofendi alguma coisa, deixa para lá, e isso vai crescendo, aquela pequenina coisa ali se transforma numa montanha de obstáculos à reconciliação, à fraternidade, ao verdadeiro amor, ao verdadeiro perdão. Então, veja bem que nós que fazemos os comentários somos quem mais precisamos, daí termos a oportunidade, a chance primeira de estudarmos, vermos isso e daí passarmos os exemplos. Então, meus irmãos, feito isso, nós vemos que com essa análise, nós vamos ver aí a necessidade e a importância de se perdoar sempre. Mas existem, como disse aí no texto do Evangelho, existem duas maneiras de se perdoar. A primeira é através dos lábios, palavras vazias, falar da boca para fora apenas e não com o coração. Eu perdoo, mas nunca mais quero vê-lo perto de mim. Isso é só uma aparência de perdão, não é o verdadeiro perdão, e isso não é agradável a Deus, está aí no texto. A pessoa que fala isso diz que perdoa desde que não se aproxime do inimigo. Basta ver a pessoa, eu perdoo, mas não quero ver ela perto de mim. E há um ditado que diz assim, não quero ver nem pintada de ouro, coberta de ouro ou pintada de ouro. Então quer dizer o seguinte, eu perdoo, mas quando eu a vejo, nossa, aquele ódio brota. Então não é o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão é feito por atos de amor e não por palavras bonitas, mas sim por atos lindos de perdão, de indulgência, de amor pelo próximo. A outra maneira, e essa maneira é a maneira correta de se perdoar, é o chamado perdão pelo coração. Essa maneira, sim, porque essa maneira, ela lança um véu sobre o passado, sem fingimento, sem máscara. Se bem que hoje você
Bom, eu perdoo de máscara, mas hoje é outra coisa, né? E esse perdão para o coração, quem perdoa pelo coração, está dando uma demonstração de que ela é uma pessoa, é uma grande alma. Ao contrário daquela que mantém o rancor, o ódio, que são sinais de baixeza, de inferioridade. Não tirar o ódio do coração ao ver uma pessoa, nós emitimos vibrações que cria no momento uma atmosfera insalubre, ou seja, que faz mal para nós mesmos, para a nossa saúde, e uma atmosfera periculosa, porque nos induz a atos perigosos. Então, vejam bem, meus irmãos, a importância de se perdoar, de se eliminar o ódio do nosso coração. Aliás, lembramos quando estávamos preparando esse comentário de Martin Luther King. Martin Luther King dizia o seguinte: nada que o homem faz o envelhece mais que ter ódio. Certo? Então, queridos, perdoar é amar. E perdoar é ser caridoso, é praticar a caridade. E não é por acaso que lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. E os espíritos respondem: caridade significa benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, vejam bem, mais uma vez, o Livro dos Espíritos corroborando isso aí, da importância de nós perdoarmos. Mas aí alguém pode dizer, mas é fácil perdoar? Não. Nós sabemos, reconhecemos que não é fácil perdoar. É difícil, porém não é impossível. E aí, nós podemos perguntar, mas será que existe uma maneira de nós colocarmos em prática esses ensinamentos, de eliminar o ódio do coração para perdoarmos? Existe. E essa maneira começa assim, primeiramente, procurando nos libertar dos sentimentos de ódio e mágoa que guardamos do próximo. Como diz, né, Jô? Uma entidade querida que se manifesta no nosso Centro Espírita Natalício de Jesus, a Avó Maria, que diz: meu filho, pegue a vassourinha e varra o seu coração, eliminando todo esse lixo que é o ódio, o orgulho e a vaidade. Então, primeiramente, usando essa vassourinha para varrermos o nosso coração, eliminando esse lixo que é o ódio, que é o orgulho, que é a vaidade. Uma outra coisa é praticando o perdão sincero, o verdadeiro perdão. Mas como? Da maneira mais simples, quer ver? Evitando comentários, palavras que levem a desavenças, inimizades e desequilíbrios. Orando e vigiando. Vigiando os pensamentos, os atos e comportamentos. Mas nós não queremos, de maneira alguma, dizer que você tem que ficar com o evangelho na mão, com a Bíblia na mão, orando, rezando ali. Não, sério, sisudo, mesmo porque em nenhum lugar do evangelho diz que você tem que ser sisudo ao praticar os ensinamentos ou divulgar os ensinamentos de Jesus. Mas fazer tudo isso sem perder a fraternidade jamais. Então, meus irmãos, perdoemos sempre. E aproveitando a lição, eu peço a vocês
que perdoem se eu cometi algum engano, alguma falha durante a exposição. Uma boa e feliz noite para todos. Obrigada, Moscozinho. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. É muito importante mesmo a gente trabalhar essa palavra tão pequenininha, mas tão profunda. A gente sabe que é difícil, que a gente vem vindo num crescendo, a gente sabe que é difícil, mas como foi colocado, não é impossível. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Ultimamente eu estou brincando assim, quando chega no final da semana, que você faz uma análise da sua semana, então você vai descobrir que tem muito mais coisas boas acontecendo, que você conseguiu criar, que você conseguiu trabalhar, do que coisas ruins. Mas a gente sabe que é pessoal e intransferível o perdão. Então, é um processo nosso, é a gente que tem que dar conta, devagarzinho, lembrando que muito melhor do que nós sabe o Mestre e nos perdoa todos os dias. Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo com carinho e com respeito ao próximo. Né? E o nosso próximo mais próximo é o que somos nós mesmos que estamos nos ouvindo. Né? Então, a gente tem que fazer essa análise realmente e se perguntar: o que eu vou fazer com isso? Né? Com essa situação? É, então, vamos trabalhar coisa boa, né? Vamos trabalhar. Perdoar é mais gostoso. Libera, tira aquelas pedras que a gente carrega e tudo mais. Muito legal, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, vamos mais uma vez, né, nos imaginar no nosso salão nobre, que hoje está cheio de trabalhadores, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, vamos fazer parte dessa energia, vamos nos ligando a esses amigos queridos, pedindo a eles carinhosamente que levem as nossas vibrações amorosas a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor, de respeito, as regiões em conflito, as regiões passando por esse processo pandêmico, pelo nosso Brasil aqui passando pelas queimadas, por tantas outras dificuldades, pedindo em especial pela cúpula direcional do nosso país, a presidência, o Congresso, a Câmara, o Senado, nos unindo ao Anjo Ismael e à sua equipe, né, agradecendo pela limpeza, pela varredura, porque vem sim acontecendo uma limpeza e uma varredura, e que nós possamos, através das nossas preces, dos nossos melhores atos, né, trabalharmos juntos com essa equipe. Vamos pedindo aos amigos queridos que levem as nossas vibrações, a esses nossos irmãos que perambulam pelas ruas, ainda nessas noites frias, que nunca falte um cantinho, um caldo, né, mãos amorosas, que nunca falte nem material e nem mão de obra para esse trabalho bonito. Vamos pedindo a esses amigos que levem as nossas vibrações a todos os nossos irmãos deficientes mentais, morais, espirituais. Vamos pedindo pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos mais velhos, pela nossa fauna, pela nossa flora. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem à nossa Santa Casa local, à equipe médica, à equipe de atendentes, a todos os nossos irmãos ali instalados, encarnados ou desencarnados, pelo hospital de campanha no bairro Nogueira, pela equipe médica, pela equipe de atendentes, por irmãos que provavelmente ou que possam estar ali, que sejam também amparados. Vamos mais uma vez pedindo pela linha de frente do Covid, médicos, paramédicos, enfermeiros, bombeiros, a equipe de limpeza dos hospitais, a equipe dos cemitérios, trabalhadores incansáveis no bem. Vamos pedindo, Senhor, estamos no mês de setembro, que é considerado o mês amarelo, de prevenção ao suicídio. Vamos pedindo pelos nossos irmãos com ideias suicidas, com ideias criminosas, a todos aqueles que, infelizmente, não conseguiram refrear esses impulsos.
Pedimos pelas famílias dos dois lados. Pedimos, Senhor, por todo aquele doentinho em seus lares, que eles possam receber essas vibrações como um bálsamo salutar. Quem sabe, Pai, a esperança da cura. Vamos pedindo por todos os líderes religiosos, pelos seus adeptos, em especial pelas casas espíritas, pela nossa casinha, por seus trabalhadores, por seus alunos, por seus voluntários, pelas nossas famílias carentes, pelas nossas gestantes, por todos nós que ali adentramos em todos os dias de trabalho da nossa casa. Vamos pedindo, Senhor, por todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde, infelizmente, Senhor, vem sobrando a violência, a má vontade, a maledicência, a preguiça, para que haja mais respeito entre marido, mulher, pais e filhos, entre irmãos. Vamos também vibrando pela classe médica, pela classe de cientistas, para que eles possam continuar influenciando os nossos cientistas encarnados. Como nos colocou a espiritualidade, tudo está se encaminhando para o melhor, mesmo que fiquemos ainda algum tempo sob as leis e responsabilidade do governo com relação à segurança da nossa saúde e da saúde do próximo. Então vamos confiar na providência divina. Vamos deixando aí uma vibração em aberto, para que esses amigos possam levar até aonde o nosso pensamento não alcance, atingindo a todos indistintamente, Senhor. Vamos pedindo por todos os nomes que se encontram em todas as mesas, livros, caixinhas de vibração, para que cada um possa receber de acordo com o merecimento, de acordo com a vontade do Pai. Vamos pedindo pela fluidificação de todas as águas, do nosso galão, das águas que correm nos canos, para que nós possamos fazer bom uso dessa medicação divina. Vamos agradecendo ao nosso mentor querido, esse companheiro sempre nos trazendo de volta ao caminho do bem, pedindo permissão para que possamos vibrar por nós mesmos, nessa vontade que a gente tem de ser e de fazer o outro feliz. Que as minhas vibrações amorosas possam chegar a cada coração querido que está nos ouvindo na noite de hoje. E mais uma vez pedimos a vós, Mestre querido, que nos cubra com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos, Senhor, continuar fazendo essa nossa parte, por menor que seja, Senhor, com muito respeito, muita responsabilidade, mas acima de tudo, Senhor, com muito amor e muita alegria no coração. E mais uma vez, ajoelhados em pensamento, agradecendo a todos esses trabalhadores do plano espiritual e a todos vocês que estão nos ouvindo, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E eu amo vocês. Obrigada.